Terapeuta, a sua insegurança clínica é um ouro. Eu não estou brincando, é um ouro. E eu vou te falar o porquê nesse vídeo aqui. Mas fica comigo porque você tem que entender a minha linha de raciocínio. Coloquei esse livro para cá. Porque o que eu tenho para falar aqui hoje é o que talvez o que mais chamou a atenção durante a minha formação na faculdade de psicologia e o que mais me chamou a atenção sendo supervisor de terapeutas. Então as coisas se uniram de uma forma tão perfeita que é uma alma gêmea, o que eu passei na faculdade e o que eu vi na minha prática clínica. Eu estou falando da famosa insegurança. A insegurança que assola diversos terapeutas e que é muito pouco falada, ou pelo menos é muito pouco falado dentro do jeito que eu creio ser saudável falar sobre insegurança na prática clínica. Eu quero dizer que um primeiro motor de uma insegurança, eu acho que está na formação, né? Isso aqui não é uma crítica à faculdade de psicologia enquanto faculdade de psicologia só. Eu acho que o ensino superior no nosso país, ele apresenta essas lacunas e diversos estudos apontam para profissionais que formam e são inseguros. Eu estou falando de engenheiro, eu estou falando de arquitetos, eu estou falando de fisioterapeutas, eu estou falando enfim, de advogados, enfim, a pessoa forma, ela passou ali estudando e ela se sente um pouco insegura em realizar o seu trabalho, né? Eu acho que tem uma base aqui na nossa grade curricular, nesse sentido, do ensino superior, tem uma parte que eu acho que também é profundamente normal, que é uma inexperiência, né? Então a gente vai adquirindo cada vez mais experiências. Essa semana, por exemplo, uma pessoa da comunidade brasileira de psicoterapia, ela mandou uma mensagem dizendo estar muito feliz porque ela realizou o primeiro atendimento dela em psicoterapia e que ela ficou ansiosa, mas que através do modelo de anamnese, por estar dentro da comunidade, estar próxima de profissionais, isso deixou ela mais tranquila. Então acho que reforça esse ponto. Quando nós estamos inseguros, quando nós não temos a experiência adequada, pode ser que de fato isso deixe aqui uma insegurança clínica, né? A gente fica um pouco inseguro ali no tratamento junto do nosso paciente. Mas alinhado a isso também, essa questão que eu estou trazendo aqui da academia, essa questão de falta de experiência, para mim o ponto principal que nós devemos olhar para a insegurança está na própria personalidade do terapeuta. A sua personalidade é muito importante. Então, por isso que eu disse, e aqui está o ponto principal desse vídeo que eu vou discorrer aqui, que é um ouro a sua insegurança. Por quê? Porque a sua insegurança vai apontar para o principal ponto de melhora da sua profissão. Anote isso que eu disse. A sua dificuldade, a sua insegurança vai ser um sinal de alerta para o principal ponto que você precisa melhorar. Então, por exemplo, existem terapeutas que são inseguros porque não conseguem, durante o processo terapêutico, fazer uma confrontação com o paciente, uma confrontação sadia, né? Não é uma confrontação de debate, não é uma confrontação que busca humilhar o paciente ou uma confrontação que busca, sei lá, uma confrontação sem sentido. Mas a confrontação no setting terapêutico é fundamental. Saber confrontar o paciente é fundamental para que ele melhore. Então, se você tem um paciente que, ora, ele fala que ele não quer mais continuar estudando medicina, e na outra sessão ele fala que ele ama medicina e que o problema não é a medicina, mas o problema é a mãe dele. E na outra sessão ele fala que o problema não é a medicina, não é a mãe dele, é só o time dele que perdeu. Opa, a gente precisa confrontar. Olha, João, você me falou aqui que o problema era a medicina, depois sua mãe. Então, aonde está o problema aqui? Como que você está organizando essas experiências? Então, confrontar o paciente é fundamental. Mas você não vai conseguir confrontar ele se a sua personalidade não estiver em pleno desenvolvimento. O que eu estou dizendo com isso? Se a sua personalidade não for de fato aquela personalidade forte, aquela personalidade que consegue buscar a verdade, aquela personalidade que a pessoa percebe que tem uma pessoa ali diante dela, e não uma porta, né, e não uma parede.
Então, é muito importante que, por exemplo, você perceba isso, que às vezes o medo de confrontar um paciente pode revelar exatamente isso que eu estou falando para vocês, de uma incapacidade de ser verdadeiro, de ser honesto. Um outro ponto que uma insegurança clínica, né, o que é a insegurança do terapeuta, pode revelar é você não saber para onde conduzir o seu paciente, o seu cliente. Pablo, eu não sei o que fazer nas sessões. Eu tô sem direção, Pablo, eu fico maluca, Pablo. Eu vou começar a sessão e eu não sei se eu pergunto para ele o que ele quer trabalhar hoje, eu não sei se eu pergunto para ele coisa da sessão passada, eu não sei se eu deixo ele começar a falar, eu não sei o que fazer nas sessões. É uma insegurança. Então você precisa melhorar o seu método de estruturação do processo terapêutico, inclusive para você que está assistindo esse vídeo. No link que vai estar aqui na descrição, você consegue adquirir o meu curso de estruturação do processo terapêutico com início, meio e fim, onde eu vou mostrar para você, dentro da abordagem que eu julgo ser o melhor método, né, terapêutico de estruturação de processo do seu cliente, todas as fases, do que você deve fazer no início, do que você deve fazer no meio e do que você deve fazer no final do processo terapêutico. E ainda eu entrego algumas ferramentas, algumas atividades terapêuticas, além de toda a teoria, você tem uma parte prática. E você que está assistindo esse vídeo aqui agora, você consegue, clicando no link aqui da descrição, você consegue adquirir esse curso no valor promocional de R$ 97. Então, assim, é um valor irrisório para um curso maravilhoso que vai te ajudar muito. Mas, enfim, se você não sabe como conduzir as sessões, se você não sabe o que fazer durante o processo terapêutico, você precisa estruturar o processo terapêutico. Então, veja como é importante você estar atento qual é a sua dor, porque a sua dor vai revelar o ponto de melhora. Agora, existem outras inseguranças, e essa aqui pega muitos terapeutas, tá bom? Preste bastante atenção no que eu vou dizer agora. Terapeutas que começam a falar demais na terapia, sem saber para onde está conduzindo o paciente. Se de um lado existem terapeutas que parecem portas, né? Parecem até seres inanimados, parece que não tem uma alma ali, parece que não é uma pessoa viva, existem de um outro lado também terapeutas que falam demais, que não dá espaço para o paciente falar, se expressar. Isso pode revelar uma insegurança. E às vezes o paciente fala uma coisa, olha, Pablo, eu não tô conseguindo acordar de manhã, cara, eu tô com preguiça, e aí o Pablo liga o modo aula. Aí eu começo a dar aula sobre o que é a preguiça, os efeitos da preguiça na vida da pessoa, como que ele pode melhorar. Mas calma, a gente nem organizou a experiência ali do sujeito, a gente nem deixou ele falar. Então, falar muito, num tom, por exemplo, como se eu estivesse gravando um vídeo aqui para o YouTube, pode revelar uma insegurança e não uma sabedoria. Então, preste bastante atenção nisso aqui. Se você fala demais na sessão, se você quer dar aula, se você quer explicar tudo, resolver tudo, isso não quer dizer que você é um bom terapeuta. Isso quer dizer que você está com insegurança tremenda, que você quer mostrar que você sabe algo. Quando, na verdade, na nossa profissão, o silêncio também tem um valor muito significativo. Saber escutar, deixar o paciente fluir com a linha de raciocínio dele. Por mais assim errônea que possa parecer, contraditória, deixe que o paciente fale. Entenda o seu lugar dentro do setting terapêutico. Então, falar demais, querer dar aula, querer explicar tudo, pode revelar de fato que você tem uma profunda insegurança. E um outro ponto também que pode revelar que o terapeuta é inseguro, que está incapaz, é você querer seguir uma linha de protocolo sem ser flexível ao seu paciente. Eu estava numa aula de um psicólogo até aí relevante, né, no YouTube, aquelas aulas abertas ali com 2.000 pessoas aqui no YouTube. E aí no comentário tinha uma pessoa que mandou assim: eu tentei seguir o protocolo com o meu paciente que tinha ansiedade, não deu certo, eu não sei o que fazer. Aquele comentário, ele me deixou preocupado. E eu percebi ali. Só que o que mais deixou preocupado foi o tanto de comentário após isso. Após isso, pessoas falando, eu segui o protocolo tal, eu peguei o protocolo tal, não deu certo nas 2 primeiras sessões, o paciente ficou chorando, o que faço?
E a aula nem era sobre protocolo, tá, de atendimento. O profissional ele está falando de uma outra coisa. E aí me ligou uma luzinha. Cara, o protocolo, que não é para dar segurança, o protocolo ali para dar um direcionamento. Lá eram psicólogos, né, falando no YouTube. Eu pelo menos creio que eram psicólogos, porque estavam usando protocolos. Eles não estavam entendendo o motivo do porquê o protocolo existir. Então eles estavam usando o protocolo como uma muleta, mas o protocolo não vai funcionar do jeito que ele está estabelecido, porque o ser humano, ele é complexo, pelo amor de Deus. Como é que você vai pegar um protocolo de ansiedade, vai aplicar a todos os pacientes com ansiedade e você quer um bom resultado? Então, se você não consegue ter, preste bastante atenção nessa palavra, se você não consegue ter flexibilidade, ou seja, pegar um protocolo, entender as etapas do protocolo e, se é o seu desejo, se é o seu modo de trabalho, aplicar ao seu paciente, de modo que você esteja atento muito mais na evolução dele do que o que diz o protocolo da próxima sessão, você é inseguro. Então perceba o porquê que eu levantei esses 4 pontos de insegurança dos terapeutas, né? Saber aqui, para que a gente comece, né? O medo de confrontar o paciente, dificuldade em conduzir as sessões, um apego, né, ao protocolo, ao como esse protocolo vai ser conduzido. Todos esses pontos que eu trouxe aqui para vocês, é importante que você entenda qual é a sua dificuldade, para onde ela está apontando. Então, a sua insegurança, na verdade, é um ouro. Por quê? Porque vai levar você ao seu aperfeiçoamento. Então, a sua insegurança vai revelar uma bússola, né, a direção para que você melhore. Isso não é um obstáculo. Então, é um ouro, como eu comecei aqui o vídeo de hoje. Mas pode ser que eu tenha esquecido de alguma insegurança. Eu elenquei aqui algumas inseguranças, ao que eu via dentro da faculdade, que eu sentia dentro da faculdade, e depois, enquanto supervisor clínico, eu elenquei essas aqui. Tem alguma insegurança que eu esqueci? Você já passou por alguma insegurança? Comente aqui que eu quero saber.